Salve, salve, amigos! E aqui, ó, eu falei do negócio do Rio Grande do Sul lá, uma anomalia magnética bem lá. Coincidência. Do Atlântico, no Sul e das suas consequências. Há muita coisa para passar aqui antes. Hoje vamos ter tentativas de explicar o porquê e vamos falar também das consequências. Aí eles pegam e falam, tá criando essa questão no campo magnético porque o núcleo de ferro se move. É lógico, o campo magnético tem a ver com os minérios, com os metais se movendo. E daí? Né? É por isso que eu falo, a ciência tá de brincadeira, a ciência faz o que botam grana lá e vocês sabem quem bota grana pra eles dizerem que dizem e o resto repete o que os PHDs e os fodões lá da gringa falam, pô. Vocês estão cansados de saber. Sequências. Muito bem. Para começar a falar disso, nós temos que falar do campo magnético da Terra. Para quem não sabe, a Terra tem um campo geomagnético. Esse é o Torus, que a gente estudou aqui no começo da live. Ó. Esse campo ele é criado pela interação entre o núcleo externo da Terra, vai mostrar Torus, provavelmente, que é líquido, e o núcleo interno da Terra, que é sólido. Então, esse líquido, atritando com esse sólido, ele gera correntes elétricas, e as correntes elétricas induzem... Tá vendo? Ó, como eles são binários, eles vão tudo com os olhos. Mas isso tudo que está se movendo é o que a gente demonstra como processo de existência. O ar você não tá vendo, mas participa disso. As moléculas, os fótons, tá tudo participando disso. E aí eles binarizam de um jeito quase infantil, cara. Na Terra, um campo magnético que é bipolar, que tem o seu polo norte. E eu não tô nem culpando o Sacani, o cara se formou, ele ganhou a moral da academia. O cara vai sair falando do contrário? Você é obrigado a manter um ritmo, né, cara? A não ser que ele pesquise muito e tenha provas para que ele vir com uma tese, se ele for PhD, para reformular a filosofia da matéria. E aí o negócio é louco, né? E envolve todo um trâmite, né? Você acha que é assim? Ah, chegou um gênio aí, mudou tudo que a gente tá ensinando. Nós, os gênios aqui, os doutores do mundo, lançamos tudo isso de livro, agora não vamos ganhar mais nenhum real, porque o Sacani fez um livro contando a verdade, um artigo contando a verdade. Pô, vocês são mais espertos que isso, né? Entendam, né? Como funciona a ciência. Vocês podem mais. Norte, seu polo sul. Esse campo magnético, ele é muito importante porque ele protege a atmosfera da Terra e protege a Terra, né? Então, por exemplo, quando tem essas explosões solares aí, o campo magnético absorve todas essas partículas, carrega essas partículas para as regiões polares, através das linhas de campo, e ali aparecem as auroras. Então, o campo magnético é muito importante, porque se não fosse o campo magnético, muito provavelmente a atmosfera terrestre seria varrida, como aconteceu com a atmosfera marciana ao longo aí dos bilhões de anos. Então, isso é o campo magnético. Muito bem. O campo magnético, como eu falei, ele é gerado ali, né, entre o núcleo externo e o núcleo interno, e tem também, né, participação de outras camadas da Terra que ajudam nessa criação do campo magnético. O lance todo é o seguinte... Também ia ficar achando que ele é astrofísico. A gente vê os desenhos da estrutura... Falando em Afonso, caraca, o Afonso não é mais cristão, velho? Juro por Deus, hoje eu falei, cara, apareceu lá um vídeo de casamento de verdade dele. Falei, nossa, o Afonso, velho. Aí eu fui ver o canal dele lá, só tem vídeo da Torá antigo. E nem de Cristo tem mais. Acho que ele viu que Cristo é Lúcifer e parou agora. Terra. Do lado errado, velho. O pessoal desenha, né, a crosta, o manto, né? o núcleo. As tribos, ele vai ficar feliz em viver Israel lá, sem a tecnologia. Eu acho. Viver a Torá viva mesmo. Tem outros que só falam e não... O núcleo externo e o núcleo interno, como se fosse tudo algo totalmente homogêneo. Mas não é. Hoje a gente já sabe que o interior da Terra é muito bagunçado. Por exemplo, existem pedaços de teia no manto da Terra. Já fiz vídeo sobre isso, se você procurar você vai achar, vou deixar pinado aqui em algum lugar. Vocês vão ver que tem pedaços... Eles sabem da Torus, tá vendo? O processo é esse, cara. De teia. Teia foi o objeto que bateu... Eu não sei se ele não é mais cristão, mas ele tirou os vídeos de Cristo, então eu fiquei curioso. Terra, e que muito provavelmente deu origem para a Lua. Existem pedaços desse objeto ainda no manto da Terra. Outra coisa, a gente sabe que o manto da Terra ele tem as famosas bolhas, né? Que vai ali no manto, no núcleo externo e tudo mais. Essas bolhas que causam uma zona de baixíssima velocidade, que é estudada muito pelos geofísicos. Percebem que eles estão vendo sombras... É quase o mito da caverna lá, né? Tudo que a gente explica conecta tudo isso. Eles estão vendo sombras, assim, olha. E ali a gente vendo tudo, né? Isso que é engraçado. Usando aí milhares e milhares de terremotos que acontecem na Terra, a gente consegue identificar essas bolhas. Existem também
pedaços de placa tectônica, exatamente, as placas tectônicas que entram, né, que ocorre a subducção, por incrível que possa parecer, tem placas tectônicas que elas não derretem, ficam pedaços de placas flutuando ali pelo manto da Terra, isso mesmo, porque são rochas tão densas que nem a temperatura ali do manto é capaz de derreter, então você tem esses pedaços. Lembra que eu falava há anos? Mano, o Afonso uma hora, ele é inteligente, ele vai ver que Cristo é Lúcifer, é capaz que ele vire judeu de vez. Nossa, eu falei muito isso, não amaldiçoando, não quero que ele continue cristão. Mas ele tava com essa tendência, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o interior da Terra, ele é altamente heterogêneo. Quem estuda, quem é geofísico, sabe disso, porque se fosse tudo homogêneo, não teria nem trabalho, né? Seria muito fácil, por exemplo, você encontrar petróleo e você mapear todo esse interior da Terra, e não é assim. O interior da Terra, ele é muito heterogêneo. Então, essas heterogeneidades que estão lá no manto, perto do núcleo externo e tudo mais, elas acabam influenciando no campo magnético, na intensidade do campo magnético. Eles não percebem o núcleo da Terra como o núcleo do eu. Eles acham que tem lá um... Cara, isso que você tá falando é uma perspectiva interna sua, é um agrupamento de moléculas, de átomos, que você tá dominando em comparação de densidade, comparação de movimento. Eles não percebem que o núcleo da Terra é o núcleo do eu, e todo o movimento é o eu, sabe? Eles binarizam, como se sem a nossa visão ia ter sólido lá, ia ter líquido, ia ter gasoso. Só do líquido, o líquido gasoso, a estrutura física é concebida através do nosso padrão. Nós definimos a sanidade, a imagem e semelhança do todo. Eles se perdem nisso, né? Magnético. E uma dessas regiões de maior heterogeneidade está justamente no sul do Oceano Atlântico e embaixo, né? Embaixo do sul do Oceano Atlântico e embaixo de uma região da América do Sul que pega o Brasil. Como essa região heterogênea está ali, ela acaba causando uma anomalia magnética. Você vê, os judeus não aceitaram teoricamente ele porque ele fazia magia. E os evangélicos falam que ele... Se ele fosse do jeito que os evangélicos falam, ele ia ter sido aceito, pô. Não ia ter sido crucificado, cara. É porque a hipocrisia queria que ele fosse daquele jeito. Só podia fazer magia os rabinos, né? Os talmudistas ali, não ninguém do povo. Eles ficavam segurando no abstrato ali, né? É parte da missão, do processo, mas hoje vocês entendem. Magnética, ou seja, o campo magnético naquela região, ele sofre uma alteração. Ele é um pouco mais fraco do que o resto do campo magnético da Terra. Então, a origem da anomalia magnética do Atlântico Sul são essas heterogeneidades que a gente encontra no interior da Terra. Agora, né? O campo magnético ali, então, ele é um pouco mais fraco. Qual é o problema disso? Para nós, seres humanos, nenhum problema. Jorge. Zero problema. O problema maior dessa anomalia, dessa anomalia magnética do Atlântico Sul, onde o campo sofre uma diminuição na sua intensidade, o maior problema é para satélites. Os caras têm uma Isso mesmo. ali, né? Que nós estamos falando do campo magnético da Terra. É só um lado da moeda. Estamos falando da atmosfera, não estamos falando de nada disso. Um dia a gente pensou assim, talvez. É o vermelho ali, né? Um dia que o pessoal da escola aqui, a gente no geral, né, passou ali. A gente já voltou no azul também. Aí quando você tá no violeta, é difícil você travar no azul dos beatos ou no vermelho dos satanistas ali, porque não é isso, né? Quando você entende o todo, não dá mais pra desentender. Eu falava pro Vanilla, você tá na ida, uma hora você vai entender. E os caras, o processo é esse, né? Isso. Então, o que acontece é o seguinte, satélites que recebem ali o vento solar o tempo todo, eles estão protegidos. Falava respondendo os vídeos dele, né? Quando ele... O pessoal, os caras vão lá, pô, fogo, eu nunca nem falava, nem ele achava que... Aí ele falou lá de nós, porque pessoas comentaram lá, acabei respondendo. Senão... Tinha nem... Pelo campo magnético da Terra, também dependendo da distância que eles estão. E esses satélites, se eles passam naquela região, onde tem um enfraquecimento do campo magnético... Calhou de bem ali, né? E é bem onde está descobrindo petróleo agora ali, né? Bem ali onde está tendo a anomalia, tá tendo os problemas, né? E é igual lá na Guerra da Ucrânia, né? No mesmo lugar onde deu o desdobramento de Napoleão, do bigode, né? Tudo está conectado, né? Magnético quer dizer que ali a quantidade e a intensidade de radiação... Tá dando um desdobramento bem aqui, né? Na nossa cabeça. Do mundo, região menor. Aí você vai vendo as questões teatrais, se você olhar no binário, as questões quânticas, se você olhar no campo ali
O do processo eterno, né? Dá pra você olhar o teatro e ver as coisas, você olhar os átomos se conectando. E é verdade. Mas se acostuma com as imagens que tem na mente, né? Tanto é que quem perde a visão, os lugares que sempre vê, continua vendo, né? Que tá na memória ali, vai sozinho, repõe. Vai demorando pra ir criando buracos, assim. Pode pesquisar aí que você vai ver. Então, até eles sabem da Taurus, ó, e eles não conseguem discernir, né? E vocês aí que ligam os pontos, tudo fica explicável, fica magnífico, né? Inclusive essas anomalias, tudo isso está acontecendo, vocês vão tendo muito mais entendimento, né? Vocês estão estudando aí com a gente. Até agora, a Rússia não comentou a ação do parlamento chileno. Então tá aí, né? Então, cada vez mais. Para dar problema também. Para dar problema é 2P, né?